Então, bora que bora para mais uma quinta milionária sorveteira. E hoje o tema da nossa aula é como vender mais usando datas comemorativas do Brasil, né? Brasileiras. E para quem não me conhece, eu sou a Dalília e toda quinta-feira, às 7 da noite, a gente tem um encontro marcado aqui. O sorveteiro já sabe que segue a gente mais tempo. Toda quinta-feira tem a nossa aula aqui às 7 da noite. E além da nossa aula gratuita que a gente faz para dono de sorveteria, hoje a gente vive essa rotina, essa lida, tudo que a gente ensina, a gente vive na prática, tá bom? Como dono de sorveteria, empresário, e também a gente ajuda outros donos de sorveteria hoje espalhado pelo Brasil inteiro. Então, se você não me conhece, tá chegando de paraquedas aqui, o meu nome é Dalília, beleza? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema que muitos sorveteiros às vezes têm dificuldade, usar datas especiais para vender mais na sorveteria. Porque muitas das vezes o sorveteiro aí passa batido, acontece Dia das Mães, Dia dos Namorados e algum feriado específico e acaba esquecendo de aproveitar isso na sorveteria. E é um erro muito grande. Então hoje aqui na aula você vai aprender como usar um método aí para você conseguir aproveitar melhor essas datas. Porque de fato é que às vezes o sorveteiro ele deixa passar batido, às vezes não lembra ou lembra em cima da hora, não dá tempo de se programar, posta ali uma artezinha ali no Instagram e some, ninguém entende nada, só vira uma homenagem vazia. E isso não pode acontecer dentro da sua sorveteria mais de jeito nenhum. Ou às vezes faz um desconto ali, sem estratégia nenhuma, em cima da hora, não cria um produto especial, específico para aquela data, às vezes não sabe divulgar antes daquela data. Então, tudo isso que acontece são erros que você vai cometendo na sua sorveteria. E isso agrava o quê, gente? Isso agrava em ações murchas que não sai, que não vende, ações que não tem resultado, que não gera resultado. E às vezes você fica aí nessa programação de eu faço um dia, faço outro, mas não gera venda, não dá retorno. Por quê? Porque comete esses erros que eu citei aqui atrás. Erros como, posta ali uma foto, chega o Dia das Mães, por exemplo, posta uma foto ali do Dia das Mães só e mais nada. Dá um desconto em cima da hora. Por exemplo, chegou o Dia das Mães, vou fazer uma taça aqui com desconto, mas não divulgou nada, não se preparou nada. Às vezes coloca um stories ali e só some. Às vezes enfeita a loja, tudo bonitinho pro Dia das Mães e tal, e esquece o principal, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar na aula de hoje, tá bom? E por quê, gente? Porque, deixa eu só voltar aqui, porque campanha de verdade precisa ter intenção, precisa ter produto certo, oferta certa, comunicação certa e execução, porque de nada adianta você se planejar para fazer uma ação e chega na hora você não executa. Então tem que ter todos esses passo a passo, você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Porque muitas das vezes é uma oportunidade perfeita você fazer uma ação na sua sorveteria. Então, criar um motivo de compra para o cliente estar na sua sorveteria. Então, existe um passo a passo a ser seguido. Primeira coisa, gente, data, campanha, produto, oferta, conteúdo e venda. Percebe para vocês verem que são ciclos. 6 ciclos aqui para você passar até você conseguir vender para o seu cliente. E na maioria das vezes, você tem a data especial, você às vezes até pensa uma campanha específica para fazer, tem um produto legal na sorveteria, mas às vezes você trava aqui nessa parte, que é oferta, conteúdo e venda. Não sabe como fazer isso dentro da sorveteria da melhor maneira. E esse erro acontece com muito sorveteiro mesmo. Não sabe aproveitar da melhor forma para vender mais dentro da sorveteria. Coloca aqui para mim se isso é uma das dificuldades de vocês hoje, criar uma campanha realmente atrativa, criar um conteúdo que gera desejo, ou também converter isso em venda. Quando a gente fala em venda, não é só venda de uma vez só. Vocês vão entender aqui o que eu estou querendo passar para vocês com isso também. E para ajudar vocês nisso e para vocês terem mais clareza, Dalília, eu até quero fazer ação, eu até quero executar alguma coisa diferente na minha sorveteria. Mas às vezes minha rotina é tão puxada, tão desgastante, que eu não tenho tempo para pensar. E eu até entendo você falar isso para mim, eu não tenho tempo para pensar, porque são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E muitas das vezes o sorveteiro, ele foca em quê? No agora. Ele não consegue ter previsibilidade. Mais para frente, eu pensar lá na frente. Por quê? Porque ele só vai viver no agora. Ele só vai vivendo dia após dia, sem bolar um plano, sem ter uma estratégia diferente lá na frente, porque a rotina é tão desgastada ali do dia a dia, tão corrida, que às vezes vai deixando as coisas, não tenho tempo nem para pensar em fazer ação. Por quê? Muitas das vezes está preso ali, fazendo casquinha, cascão, pagando boleto, e aquela luta todo dia, acorda
faz as mesmas coisas todo dia e não tem tempo para pensar. E muitas das vezes tem tempo, mas não tem como, não sabe tomar um partido para fazer, o que eu faço? Qual direção tomar? O que você tem que pensar primeiro para executar uma boa ação dentro da minha sorveteria? E eu entendo vocês pensar assim, porque por muitas das vezes eu via a ação passar na frente da minha sorveteria, via todo mundo fazendo e eu ficava para trás. Todo mundo ia executando, e franquias renomadas aí, que a gente conhece, né? Várias franquias fazendo e eu ia ficando para trás. Por quê? Porque eu estava muito presa no operacional. Eu estava ali desgastante, fazendo coisas que muitas das vezes não ia trazer retorno nenhum para minha sorveteria. Então, eu não sabia qual caminho seguir. E hoje eu vou compartilhar com vocês um passo a passo aqui de um método que a gente usa com os nossos mentorados e que também a gente aplica aqui na nossa sorveteria, que dá muito resultado. Então, pega papel e caneta aí para vocês anotar. É um nome muito bonitinho, que tem tudo a ver com sorveteria, e é uma das coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês também. Esse aqui, pessoal, é o método DOCE, que significa nada mais, nada menos que doce. Lembra de doce? Vocês vão lembrar do método para executar uma campanha simples que gera resultado e que traz retorno dentro da sorveteria. Então, esse é o passo a passo a ser seguido para vocês executar uma boa ação dentro da sorveteria que traga resultado, tá bom? Primeiro aqui, pessoal, de data. Escolher uma data com potencial para a sorveteria. Nem todas as datas vai trazer retorno para a sua sorveteria, tá bom? Nem todas as datas do calendário brasileiro ou festividade brasileira vai trazer retorno para você. Muitas das vezes, uma sorveteria lá que tem, vamos supor, na Bahia, tem uma data específica que vai ser uma data especial para ela, por ser uma cidade turística, que vai trazer muito retorno para ela, mas para outro sorveteiro que está em São Paulo não vai trazer. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar, escolher uma data com potencial, tá bom? Nem todas as datas vai ser bom para você vender mais. Hoje a gente trabalha ali, vamos supor, mês de junho, tem Dia dos Namorados, tem São João, agora, igual, teve Copa do Mundo. Então, o que eu foco? O que eu foco primeiro? Porque se querer fazer tudo sem programação, não faz nada. Então, o que eu tenho que focar para ser uma data especial que eu consigo se planejar e executar com uma estratégia dentro da minha sorveteria? Então, primeira coisa aqui é escolher a data com potencial. Segundo, oferta. Cria um motivo claro de compra para o seu cliente. Então, tem que estar claro para ele, um motivo para ele comprar aquele produto. Outro ponto, que é o C. Divulga antes, durante e depois da ação. Depois eu vou passar por cada ponto aqui para vocês entenderem. E por último, o E de execução. Faça a campanha acontecer na prática, não só no pensamento. Não só, eu quero fazer, eu vou fazer, eu sei como fazer, eu sei minha meta que eu quero alcançar, mas eu não executo. Porque às vezes eu estou tão acarretado de tarefa dentro da sorveteria e não consigo ver uma saída para fazer, tá? Então anota aí, D-O-C-E, doce. Pronto, lembrou do doce, lembrou do método para você fazer uma ação assertiva dentro da sorveteria, tá bom? Primeiro ponto aqui, igual eu falei, escolha a data que combina com a ação que você vai fazer. Primeira coisa, qual ação que eu vou fazer dentro da minha sorveteria? Vamos focar agora na ação de São João. Colocando a ação de São João para você. Definir a data de São João. Tá, ela vai acontecer ali em junho, muitos lugares em julho, então é mais ali em julho que acontece. Então tá, definir a data, vou fazer uma ação de São João, tá? Então você escolher uma data que dá um bom retorno para sua sorveteria. Muitas sorveterias em cidades turísticas de São João, que tem aqueles frevo, tem aquelas comemorações na rua, tem o pessoal dançando na sua, então é específico, vamos supor que a sua sorveteria fica num ponto desse, você tem que aproveitar isso e deixar Dia dos Namorados de lado. Então, você tem que focar nisso, entendeu? Porque vai trazer mais retorno para você. Vamos supor que agora em julho, na sua sorveteria, tá muito frio. Muito frio. Tá. E a época é São João. O que eu vou trazer para minha sorveteria para unir essas duas coisas, como se fala, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, o que eu posso fazer na minha sorveteria para unir essas duas datas e fazer uma ação que gera venda? Entendeu? Então, aqui vai muito de você escolher a data específica. E quais datas eu gosto de deixar bem claro que não pode passar em branco em nenhuma sorveteria, que datas coringas que você tem que ter ações para fazer dentro da sorveteria, que são o quê, pessoal? As principais: Dia das Crianças, Black Friday, que a gente usa muito aqui na nossa sorveteria, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, que mais? São João, Páscoa. Então, são datas que, para qualquer sorveteria, funciona muito bem. Entendeu? São coisas, né, datas específicas que gera resultado. Por quê? Porque gera muito movimento na sorveteria. A gente já está há 11 anos no mercado e todas essas datas são muito boas para minha sorveteria. Aí entra
qual data mais? Aí tem dia dos namorados, tem dia dos pais, tem, vamos colocar aqui, ajuda eu aí nos comentários, que eu não tô lembrando mais, gente. Outra data também, férias escolar, que não pode faltar na sorveteria. Por quê? Porque tá em época de inverno e muitos alunos não estão passando mais na frente da sua sorveteria, então você tem que criar uma ação para atrair esses alunos, né, essas crianças de volta para a sorveteria. Então, são ações que não pode faltar em nenhuma sorveteria, seja pequena, grande, seja em qualquer região que for, tem que aproveitar. E tem aquelas ações que são específicas, que acontecem de ano em ano, igual a gente está vendo aí a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma ação muito bacana para trabalhar dentro da sorveteria e caiu bem no inverno. Então, ajuda, o povo está mais animado, tal. Então, tem como você trabalhar com ações que não acontecem no calendário ali brasileiro. São ações que acontecem de vez em quando, são datas especiais que vêm de vez em quando. Política, época de política, que o pessoal vai nas urnas votar, muita gente tem sorveteria perto da escola. Então, como aproveitar isso? São datas específicas que acontecem de vez em quando. Então, tem que estar claro para você, primeira coisa aqui, a data que você vai fazer essa ação. Não dá para você escolher todo, porque você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que focar. Porque, gente, vai muito aqui de se programar para fazer uma ação. Não é eu quero fazer uma ação, amanhã já está funcionando. Não, a ação ela demora para ter tração dentro da sorveteria. Então, tem que ser programado, tem que ter uma programação antes, tem que estar claro ali para o seu cliente o objetivo dessa ação. Então, a primeira coisa que tem que definir é a data, tá? Não é qualquer data que você vai fazer e não é todas as datas que você vai conseguir fazer, senão você vai ficar doido. Porque para cada ação precisa ali de estratégia diferente. Então, se você querer fazer tudo, você não faz nada bem feito, tá? Então, escolha datas específicas que realmente vai trazer retorno, resultado e você consiga executar com excelência. Depois que você definiu a data, tá? Está na hora de você criar a sua oferta. Então, de acordo com a data que você escolheu, é a oferta que você vai se programar para fazer, tá? Eu escolhi a data aqui colocando, vamos supor, Dia das Mães, tá? Então, qual produto especial eu vou se programar para ter no Dia das Mães? Então, uma vez que você definiu a data, por exemplo, Dia das Mães, você vai criar a sua oferta em cima daquela data. É um produto especial? É um brinde? Uma decoração que você vai fazer na sorveteria, um espaço instagramável? Vai unir tudo isso? Então, você precisa definir sua oferta. Sua oferta para você conseguir vender no Dia das Mães. Então, a data chama atenção e a oferta faz você vender na sorveteria. Uma vez que você definiu o produto certo para aquela data, o produto temático para aquela data, está na hora de quê? De você chegar até o seu cliente. E a gente faz isso, ó. Primeiro aqui, o D, que é o de data, né? Que estipular a data dessa ação. O O, que é de oferta. Então, você tem que estar clara a oferta que você vai fazer para essa ação. Você tem que entender qual oferta você vai fazer para essa ação ter resultado, tá bom? E daí vem o C de comunicação. Então, você tem que comunicar ao seu cliente que você está fazendo algo, uma campanha, criando algo para o cliente dentro da sua sorveteria. Então, através do conteúdo, da sua comunicação, você vai conseguir chegar até o seu cliente. Porque não adianta nada você criar uma ação dentro da sua sorveteria se você não divulgar, se você não comunicar ao seu cliente que você está fazendo essa ação. Então, não vai ter retorno, não vai ter resultado esperado. Ah, Dalília, mas como eu posso comunicar? Hoje, a gente tem várias formas de você chegar até o seu cliente comunicando da maneira correta. Por exemplo, comunicar no quê? Nos stories, no Instagram, potencializar com tráfego pago. Então, a comunicação chega com o seu cliente através de um conteúdo bem feito. Então, ali você cria curiosidade do seu cliente, você cria expectativa daquele produto que você está fazendo, daquela ação que você está fazendo. Aí, durante, né, a gente fala ali que antes você vai gerar a curiosidade e a expectativa do seu cliente, que é o primeiro passo. Não existe ação bem feita se você não gerar curiosidade e não falar que você está movimentando aquela ação, que vai ter algo específico para aquele dia. Aí, durante a ação, você tem que mostrar o produto, o bastidor, o movimento que você está fazendo através daquele produto. Ah, vou fazer no Dia das Mães uma decoração. Então, durante você mostra. Você mostra o bastidor, tudo que você está fazendo, tudo que você está comprando. Ah, vou fazer lembrancinha. Como que vai ser essa lembrancinha? É um produto especial. Então, tem tudo isso. Então, é antes, durante e depois. E no passo 3 aqui, que é o depois, você tem que mostrar para o seu cliente prova social daquela ação que você fez. Não adianta você fazer uma ação se o seu cliente não postar. Não adianta você fazer uma ação se o seu cliente não gostar. Não adianta você fazer uma ação se o seu cliente não gerar prova social. A prova social é uma das coisas mais
forte que tem. E a gente fala tanto prova social de cliente e prova social também que deu retorno financeiro. Então, muito sorveteiro, ele cria a ação e muitas vezes não mensura o resultado dessa ação. Ele não sabe se deu retorno, não deu, quanto ele ganhou, e ele não consegue ter essa métrica dentro da sorveteria. E esse é um erro muito grande, porque você não sabe se repete essa ação ou não. Se você não tem métricas, não sabe se deu resultado. Tá bom? Então, ali, todos os dias, stories no WhatsApp mostrando aquela ação, stories no Instagram, cartaz dentro da sorveteria ajuda muito, cardápio, às vezes, ali na loja, mostrando um produto específico do Dia das Mães, atualizações ali em banners, e também, né, do principal ponto aqui é a equipe oferecendo também, porque de nada adianta você criar uma ação se a sua equipe não vender, entendeu? Que entra o passo aqui, que é a letra E, de execução. A execução transforma uma ideia sua em bons faturamentos. Então, não adianta uma campanha linda se a operação não consegue entregar esse bom resultado para os clientes, não consegue fazer esse produto. Eu criei um produto, vamos colocar aqui, um brownie na chapa, tá, mas o produto ali tá fácil de preparo, o seu funcionário consegue fazer, sua equipe tá treinada a oferecer esse produto, entendeu? Vai ter a opção do cliente levar para casa ou não, a embalagem ali, preço definido, a sua equipe sabe fazer isso, tem embalagem suficiente para fazer isso na sorveteria, então tudo isso tem que pensar antes de qualquer ação. Por exemplo, aqui, a gente fez a ação da Black Friday dentro da sorveteria, que deu muito bom para a gente, para os nossos mentorados, e uma preocupação nossa muito grande foi a execução em si dessa ação no dia. Por quê? Porque a gente fez tudo esse passo a passo que a gente falou aqui para vocês, do método, né? Que a gente definiu a data, a gente fez uma oferta muito chamativa que a cidade inteira começou a falar dessa oferta. A gente criou conteúdo, então teve uma preparação de 45 dias antecipado de conteúdo de forma estratégica, no tráfego pago, também no Instagram. E depois a gente fez a execução. E um passo que estava me preocupando é justamente a execução dessa estratégia, porque chamou muita atenção. Então eu falei, eu preciso se preparar bastante. E nesse se preparar, o que entra aqui, gente? Entra o treinamento da equipe, entra os insumos que você vai ter que mensurar isso, né, de venda, entra organização da sorveteria, então tem que estar organizado, tem que estar claro para o seu cliente como essa ação dentro da sorveteria, tem que estar claro para o seu funcionário como ele vai conduzir o cliente para executar essa ação da melhor forma, para dar clareza e para dar também retorno, entendeu? Não adianta nada o seu cliente saber que tem uma ação, chegar na sorveteria e ficar confuso, ficar bravo, não entender. Então, toda a ação que vai fazer dentro da sorveteria tem que estar claro para o seu cliente e tem que, né, estar claro para os seus funcionários também, tá bom? Esse é um ponto muito importante, que é aqui o último ponto. Se faltar algum desses passos que eu passei para você, tanto data ali sem oferta, vira apenas, igual eu falei, uma homenagem vazia que não gera resultado. Vira apenas um negócio extra, um ou dois que vai na sorveteria e não vai ter tração nenhuma. Oferta sem conteúdo, não chega até o cliente. Então, muitas das vezes, agora no inverno, o seu cliente não está indo até a sua sorveteria. Então, você tem que potencializar mais com conteúdo, que é a forma que você vai chegar até o seu cliente. Entendeu? Conteúdo sem execução, vira promessa vazia. Não adianta nada você encher o seu Instagram de conteúdo. Vou fazer um sorteio no Instagram. Vou fazer isso e aquilo. Chega no final, você não fez nada, você não executou. Então, vira uma promessa vazia e vira uma falta de credibilidade com o seu cliente. O seu cliente acaba não confiando mais em você, porque você prometeu uma coisa e não entregou. Tá? Então, muito cuidado com ações dentro da sorveteria. A gente sempre fala de, vou fazer uma ação, tá? Então, tem que tomar cuidado. Precificação, porque depois que você abriu a boca e começou a falar sobre aquela ação, o pessoal já está sabendo. Então, defina bem antes para não ter problema. Vou fazer um sorteio na minha sorveteria. O sorteio bombou demais, agora eu não vou conseguir cumprir a minha promessa. Vira uma promessa vazia e perde muita credibilidade. Seus clientes não confiam. A próxima ação que você for fazer na sorveteria não vai vingar, não vai dar retorno. Por quê? Porque virou um conteúdo sem execução. Então, sempre presta atenção nisso. Vou fazer uma ação na minha sorveteria, vou criar conteúdo? Tá, pensa muito na execução, tá bom? E depois, execução sem estratégia vira só correria e dor de cabeça. Então, você tem que ter métricas. Você tem que saber analisar as métricas, os dados, para você futuramente, eu vou repetir essa ação? Tá, mas eu fiz ano passado, não deu nada. Mas você seguiu o método certinho? O método ali do doce? Eu vou colocar aqui o método doce. Seguiu o passo a passo que tem que ser seguido? Ou a data em cima da hora, não tinha oferta clara, não criei nenhum conteúdo, o cliente nem sabia dessa oferta. Então, o que deu errado? Então, se você seguiu o passo a passo, não tem como dar errado, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Tá? Igual eu falei,
datas brasileiras com potencial ali para a sorveteria, férias escolares, carnaval, Dia do Consumidor, Páscoa, Dia das Mães, aí tem ó, em junho, né, que é o mês que a gente está agora, tem o Dia dos Namorados, festa junina, tem como casar os dois para ter um bom retorno. Ah, tem Dia das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo. Teve mentorado nosso que conseguiu dobrar o faturamento no Natal. Por quê? Porque ele conseguiu muitas encomendas. Então, ele se programou, fez uma ação de tráfego pago para conseguir encomenda. E ele acabou pegando a plaquinha de 100 mil de faturamento ali em dezembro. Por quê? Porque teve essa preparação do método que eu passei aqui para vocês, tá? 3 tipos de campanha para vender em datas comemorativas. Aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aí, tá bom? Tem a campanha de venda imediata. Essa venda imediata é campanhas que você faz ali com ofertas relâmpagos dentro da sorveteria, promoções em horários específicos por tempo limitado. Vamos supor, aqui uma vez a gente fez uma campanha, a gente postou só nos status do WhatsApp. A gente falou, ó, venha buscar a sua caixinha, 8 unidades disponíveis, caixinha de açaí por, não lembro se era 28 por 25, que a gente queria queimar estoque. Especial somente para o dia não lembro se era Dia das Mães. Então, uma oferta relâmpago. Essas promoções em datas comemorativas de oferta relâmpago também funciona. Não vai funcionar da mesma proporção de uma ação ali com execução antecipada, entendeu? Mas funciona, tá bom? Outra coisa, fidelização. Uma vez que a gente cria uma ação para fazer o cliente vir até essa sorveteria, qual é o intuito dessa ação? Muitas das vezes é fidelizar esse cliente, para que ele continue retornando. E quando a gente fala em ações, não necessariamente são ações com preço baixo. Não, tem ações que faz com preço atração que a gente usa na nossa sorveteria, que são ações específicas que mesmo assim gera lucro para a sorveteria, mas a gente tem que ter um intuito por trás disso. Então, muitas das vezes, um intuito nosso de uma ação de preço atração é para fidelizar o cliente, nem sempre é para ele girar aquele lucro estrondoso no caixa da sorveteria, mas gera porque gera venda, gera muito movimento de cliente entrando dentro da sorveteria, mas o intuito principal aqui, quando faz uma ação de preço atração, é fidelizar o cliente. Tá? Então, tem várias maneiras de você executar isso dentro da sorveteria. Uma das maneiras uma vez que o cliente entrou, está na hora de você fidelizar ele. Uma das coisas é o cartão fidelidade de forma estratégica. A gente trouxe para os nossos mentorados um desafio de 30 dias para eles conseguir fazer uma ação e o cliente entrou e ele fez um cartão fidelidade, mas não é um simples cartão fidelidade. Então, a gente fez ali de acordo com o ticket médio de cada um, analisando para aumentar o ticket médio. Então, é um passo a passo a se seguir, tá? Então, lembra que fez uma ação para trazer gente para a sorveteria, aproveita esse pessoal que veio e fideliza. Tem uma das maneiras para você fidelizar, é o passo 3 aqui, que é a experiência do cliente. Nada melhor do que você ter um bom produto, você gerar uma memória, você criar algo especial para que fidelize. Então, nada melhor do que o seu cliente entrar na sorveteria, ter um bom atendimento, ter um bom produto. Consequentemente, ele vai virar seu cliente. Com a ação bem feita, ele vai voltar. Então, bora lá. Vou trazer um exemplo aqui prático para vocês de uma campanha na Copa do Mundo. Tá em cima da hora, não sei se dá para vocês aproveitar essa ação, mas é um exemplo aqui do método na prática para vocês poderem aplicar aí também. Só vocês copiar e colar na sorveteria de vocês, tá? Um exemplo aqui do método doce numa ação da Copa do Mundo que a gente preparou junto com os mentorados, mas vou dar um exemplo para vocês de como é essa ação. Primeiro, a gente escolheu o quê? A data. A data aqui é o Jogo do Brasil. É focado no Jogo do Brasil. Então, teve uma data específica, tá? A gente já está programando isso faz mais de 2 meses com os mentorados. Teve a data específica, que é o Jogo do Brasil. Está na hora de criar a oferta. Então, a oferta aqui é o quê? Eu trouxe 2 exemplos aqui. Vocês estão vendo, gente? Ai, meu Deus, sumiu tudo. Calma aí. Aí. Aqui, né, tá na hora de criar a oferta. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de como ficou 2 ofertas simples que a gente fez ali, mas que gerou muito resultado, e tá gerando muito resultado. A oferta, o que foi aqui? Para alguns dos mentorados. Copão, 700 ml, combo torcida. Depois eu vou compartilhar aqui como que essa mentorada executou na sorveteria dela. Outra oferta, o copo do Hexa, mais figurinha da Copa. Então, criou o copo ali verde, amarelo, de açaí, e a cada copo vendido, a pessoa ganhava uma figurinha da Copa, colada ali num plastiquinho junto com o copo. Então, aqui está claro a oferta para o cliente. Não está confuso, não está fora do tema, fora da data específica, então o cliente consegue identificar. Tá, eu vou pedir um copão e vou ganhar ali um combo torcida, que é
as figurinhas para ele preencher. Vou compartilhar aqui com vocês. E depois, o C, conteúdo. Então, pode ser conteúdo online ou offline ali no boca a boca. Então, a comunicação, gosto de trazer bem o C aqui como comunicação. Então, você tem que comunicar a oferta para o seu cliente. Então, tem que estar claro para o seu cliente aquela oferta que você está executando dentro da sorveteria. Não faz sentido você criar um combo especial se você não comunica o cliente que está tendo a sua sorveteria. Ninguém vai adivinhar a sua ação. Nenhum cliente tem bola de cristal para entender que você está executando alguma coisa dentro da sorveteria. Então, você tem que comunicar, você tem que abrir a boca e tem que falar, olha, eu tenho um combo especial aqui, é o combo torcida que você vai ganhar isso e isso. Olha, cada copo do Hexa, você vai ganhar uma figurinha para você preencher o álbum aí. Há tantos em compra aqui na minha sorveteria, você vai ganhar o álbum mais um X de figurinha. Então, tem a oferta que você tem que criar para a data específica que você definiu. Depois, criar o conteúdo. E outra coisa é a execução. Como vai ser executada essa ação? A equipe está treinada? Está preparada para executar isso? Você mostrou para ela como que faz o copo do Hexa? Você mostrou para ela o passo a passo de fazer isso? Você tem os insumos corretos se essa ação bombar na sua sorveteria? Você tem o insumo? E outra coisa, a estruturação do canal de venda. Não tem como você fazer uma ação se você não estruturar até onde você vai vender isso. Como você vai executar isso. Ah, eu vou vender no quê? No Instagram? Vou vender pelo delivery? Vou vender pela loja física? Vou focar no status do WhatsApp? Como vai ser executada essa ação? Então, tem que estar claro aqui. Ficou claro para vocês, gente? Essa parte do método? Manda um joinha aí, eu coloco no chat. Bora, bora? Beleza. E agora eu vou compartilhar com vocês, igual eu falei, uma estratégia seguindo o método aqui certinho. Então, uma das nossas mentoradas fez uma coisa bem bacana, bem legal dentro da sorveteria, que foi criar uma oferta baseada no quê? No álbum da Copa. Então, ela já tinha a data que era a data do jogo do Brasil, que é da Copa do Mundo. Ela criou a oferta que foi um álbum exclusivo da sorveteria dela. Ela está criando conteúdo, comunicando o cliente todos os dias na sorveteria. Criou post, criou Reels, e ela também já está com a equipe treinada ali na sorveteria dela. Não sei se é ela mesma que prepara, acredito que é ela mesma. Então já está ali certinho, o passo a passo já tem insumo, e ela estruturou o canal de venda dela. No caso, ela está vendendo na loja e também no delivery. Eu vou compartilhar com vocês, vocês mostram para mim se vocês estão vendo. Vocês viram que bacana? Olha que legal. Ela foi ali e criou o álbum da Copa, mas da sorveteria dela, o álbum da saiteria dela. Então, a cada copo ali de 700 ml, a pessoa ganhava uma figurinha, e quando preenchia o álbum inteiro, a pessoa ganhava um presente. Se eu não me engano, aqui era um brownie com sorvete e calda quente. Então, olha que bacana. E a cada R$ 60 em compra, a pessoa ganhava o álbum. Então, a pessoa tinha que comprar R$ 60 para ganhar um albinho dela, e depois, a cada copo de 700 ml, ganhar uma figurinha. E ela até mostrou para a gente lá que teve vários clientes que já está quase completo o álbum. Então, a pessoa tinha que comprar vários desses. Então, é mais de 16 aqui figurinhas, se eu não me engano, para completar o álbum. E por que isso funciona, gente? Porque ela já está estruturada dessa forma. Ela já definiu o método 12 que funciona para a sorveteria dela. Então, ela já se programou, já teve tempo para fazer o álbum, já teve tempo para fazer as figurinhas. Então, ela já criou oferta, criou o burburinho ali no Instagram. Então, ela se preparou antes. Ela estava ali pronta para executar aquela ação dentro da sorveteria. Outra coisa muito importante é a preparação. Não é só, meu Deus, eu quero fazer uma ação, eu quero fazer tal. Não, tem que ter isso. E se você organizar dessa forma, fica muito mais claro. E qual é o tempo recomendado para fazer a ação? Eu sugiro, se for fazer no tráfego pago, pelo menos 45 dias antes você tem que se programar para fazer uma ação. Por exemplo, a gente está aqui na sorveteria, mas a gente já está pensando lá no Dia das Crianças, já lá no Natal. Então, a cabeça já está lá na frente. E é uma das coisas para vocês se programar também. Porque datas do calendário brasileiro, ela tem todo ano. Então, não adianta falar, eu não sabia. Meu Deus, não sabia. Não, Dia das Mães acontece todo ano. Natal acontece todo ano. Aí vai da gente executar o método dentro da sorveteria, vai da gente se programar antes, para não chegar em cima da hora e você não saber o que fazer. Então, você já se programa, se reinventa e executa dentro da sorveteria, tá? Então, aqui, fechando essa parte, eu vou dar um desafio aqui, uma tarefa para vocês, aí nos próximos 30 dias, para os alunos da Quinta Milionária, tá? Eu quero que vocês executem isso dentro da sorveteria de vocês. Primeiro ponto, qual data que eu vou aproveitar para vender mais na minha sorveteria? Então, escolhe a data aí.
Ó, tem São João, tem os feriados próximos aí que tá vindo, tem férias escolar. Então, qual data que eu vou aproveitar? Já coloca aí, já anota aí para vocês executar. Qual oferta que eu vou criar? Qual produto especial que eu vou fazer para esse dia? Então, já coloca a mão na massa aí. Definiu a data? Define o produto para essa data. Não vai fazer, eu quero Dia das Crianças e vou criar um brownie na chapa quente. A criança não vai vir, entendeu? Quero fazer uma ação para as crianças e vai criar um produto estranho. Não vai dar retorno, tá? Terceiro, quais conteúdos vou postar antes, durante e depois? Antes, para gerar curiosidade e expectativa. Durante, mostrar execução. Então, você tem que mostrar que você está executando, o que você está fazendo, bastidor, stories. Então, você tem que mostrar aqui para gerar aquele engajamento. E depois, para você gerar prova social. Não adianta fazer ação na sorveteria se você não mostra para o cliente ela dando retorno, o cliente gostando, provando, porque você tem conteúdo para o próximo ano. Então, você tem que pensar nisso. Quarto ponto, como eu vou preparar a minha equipe ou operação para executar essa ação? A minha equipe, vou treinar ela para fazer, vou falar o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. A minha operação, a embalagem, o produto em si para executar, fornecedor. Então, como que vai ser isso? Então, estrutura dessa forma. E quinto, colocar a meta para você alcançar. De nada adianta ação solta sem meta. Igual a gente fez tá fazendo, né, um desafio de 4 aulas com os mentorados. E para cada aula tem uma meta. A primeira aula foi para fidelizar. Então, eles tinham que preencher 100 carimbo de fidelização de cliente. Tem alguns que já conseguiu no segundo dia. Tem alguns que está escalando, vende 3, 4. Só que eles têm 30 dias para fazer 100 vendas de carimbo dentro da sorveteria. E alguns foi de R$50, outros de 30, outros de 20. Mas tem alguns que já estão alcançando a meta nos primeiros dias. Eu falei, alcançou a meta? Dobra a meta. Então, tem que fazer ação com meta, tá? E na segunda aula do desafio que a gente passou para os mentorados, eles tinham que fechar parcerias com comércios locais. Alguns já fechou no primeiro dia. Alguns já estão fazendo panfleto de forma estratégica. Então, tem um passo a passo a ser seguido. Por quê? Porque tem meta. A meta era o quê? Listar 10 parcerias e fechar 3. Tem alguns que já fechou a primeira no primeiro dia. Tem alguns que já listou as 10. Então, tem que ter uma meta para alcançar. E eu gosto sempre de falar que o gato com a Alice. Alice no País da Maravilha. Não sei se vocês já viram esse filme. E ela estava andando e o gato, ela falou assim pro gato, viu, para onde que eu vou? Aí o gato fala, mas para onde você está indo? Aí tinha 2 caminhos, né? Aí ela falou assim, não sei para onde eu estou indo. Aí o que ele falou? Mas se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então a gente não pode estar nisso, qualquer caminho serve. Não, a gente tem que ter uma meta clara para trabalhar dentro da sorveteria. Seja para trabalhar, seja meta de faturamento, seja meta de fidelização, seja meta para alcançar com uma ação. Então a gente não pode ficar solto, entende? Então, primeiro ponto aqui, pedir para me repetir, vou repetir de novo. Qual data eu vou aproveitar? Segundo, qual oferta eu vou criar e o produto específico para criar? Terceiro, quais conteúdos vou postar antes, durante e depois? Quarto, como vou preparar a equipe e a minha operação? Se eu não tiver equipe, tem que preparar você, tem que se preparar, porque você tem que saber vender o seu produto. E quinto, qual meta eu vou conseguir, eu quero alcançar com essa ação, tá bom? Então, executa essa tarefa e manda lá no meu Instagram. Da outra tarefa que eu passei, o povo mandou lá no meu Instagram. Quando eu falei do Dia dos Namorados, bastante gente me mandou. Então, vocês que estão na aula de hoje, montou a ação? Manda lá no meu Instagram. Fez? Deu retorno? Deu resultado? Manda para mim também. Não deu retorno? Manda para mim também, que eu gosto de saber e ver. Se possível, também posso estar avaliando, tá? Bora. Pode falar mais dos tipos de parceria? A gente propôs uma ação para os mentorados para eles fechar parcerias com comércios locais. No intuito do quê? No intuito dos parceiros de outros comércios vender o nosso produto, tá bom? Então, a gente basicamente deu um voucher ali de forma estratégica para os parceiros, eles tinham que divulgar aquele voucher e o pessoal vinha retirar na sorveteria, para quem perguntou da parceria, beleza? Então, aqui, ó, data comemorativa não é só uma data para você postar e sair correndo, não é uma data para você fazer um post bonito não que não é para fazer, é bom fazer um post bonito para deixar no Instagram, mas isso não vende, isso não gera venda para a sua sorveteria. Então, data comemorativa não é só uma data para postar uma coisa solta, é uma oportunidade para você vender mais, para você fidelizar cliente na sua sorveteria. Porque a sua sorveteria, quando você usa de forma estratégica essas datas, você não depende apenas do movimento da rua. Você começa a criar motivo, propósito de venda para o seu cliente voltar até a sua sorveteria. E, consequentemente, você vender mais para eles. Tá? Quem cria campanha evolui dentro da sorveteria. Já quero deixar o convite aqui para vocês para a próxima aula, que vai ser dia 25/6,
Ah, 25/6 de 2026, às 7 da noite. Eu tava esquecendo aqui, gente. Porque eu sempre falo, gente, sorveteria que espera o movimento acontecer fica refém de quem passa na frente da rua, principalmente agora no inverno, que não passa ninguém. Então você tem que se mexer. Tá? A sorveteria cria campanha, transforma cada data em uma oportunidade para vender mais. Então você tem que entender que usar as datas especiais para atrair cliente, para vender mais, é uma oportunidade muito bacana que às vezes o sorveteiro, na correria do dia a dia, deixa passar em branco, tá bom? Então não quero que isso aconteça com vocês. Deixei a tarefinha aqui para vocês, tira um print aí, vou dar um tempinho para vocês tirar um print. E já deixo o convite aqui, próxima aula, dia 25/6 de 2026. Obrigada a todos, Deus abençoe vocês, e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Combinado?